E aí, segundo ano, tudo bem, pessoal? Voltamos para nossa Física A, não é? E a nossa Física A, como eu falei para vocês na nossa aula anterior, nós vamos continuar aquela questão da eletrização de um corpo, tá bom? Só que nós temos um capítulo especial, no caso é o capítulo 31, a aula 31, só para eletrização por indução, tá? Ou melhor, quando você eletriza um corpo, só que na verdade você induz esse corpo a adquirir uma carga sem que haja um contato ou um atrito, tá bom? Ou melhor, a uma determinada distância você vai fazer com que esse corpo ele gere uma carga em algum setor dele, tá? Ou melhor, em algum setor das partes do corpo dele, tá bom? Bom, eu coloquei para vocês aqui uma definição muito importante, porque também nós vamos trabalhar aqui com polarização. Ou melhor, esse corpo ele vai continuar neutro, se ele estiver neutro ele continua neutro, só que ele vai conter cargas de sinal contrário, né, em setores diferentes do seu corpo. Nós vamos chamar isso de polarização. Ou melhor, esse corpo ele vai ter um polo positivo e um polo negativo. Tá bom? Ele vai virar um elemento magnético. Exemplo, lógico, no momento da indução. Exemplo. Vamos definir primeiro. Definido pela eletrização de um corpo inicialmente neutro, quando o mesmo se aproxima de um outro corpo eletrizado, positivamente ou negativamente, tá? Melhor, ele fala de aproximar. Você simplesmente vai aproximar, não entra em contato, tá bom? Um corpo eletrizado por indução sofre uma polarização. O que é a polarização? Esse corpo continua com carga igual a zero, ele continua com a mesma carga de antes, se ele estava neutro, continua neutro, só que os setores do seu corpo continuam com cargas diferentes, né? Ele separa as cargas, fica um lado positivo e um lado negativo, ou vice-versa, tá bom? Sofre uma polarização, ou melhor, ele vai conter polos, um polo positivo e um polo negativo, continuando com carga igual a zero, né? No caso, o corpo neutro. Ele estava neutro, continua neutro, né? Só que ele está e não está neutro. Ele está neutro no corpo total, porque ele não ganhou nem perdeu carga negativa, elétrons, mas ele eletrizou. Um setor ficou positivo e outro setor ficou negativo, tá bom? Bom, como é que isso acontece quantitativamente, tá? Eu coloquei para vocês aqui 5 situações que a gente vai ter que trabalhar. Lembrando também que nós vamos trabalhar com fio terra. O fio terra, na verdade, é quando você faz uma condução até a superfície da terra, até o solo. Lembrem-se, a terra ela contém uma infinidade de cargas positivas e negativas, tá bom? Então, na verdade, quando o corpo ele é conectado a um fio terra, é provável que esse corpo ele perca elétrons. Se ele estiver eletrizado, ele perde esses elétrons, tá bom? Se ele estiver eletrizado negativamente, é lógico, ele perde esses elétrons. Para a Terra, os elétrons descem, porque aqui existe uma infinidade de cargas positivas. Mas se esse corpo estiver eletrizado positivamente, se estiver com falta de elétrons, os elétrons sobem. Ou melhor, esse corpo ele vai se neutralizar também, porque ele ganhou elétrons. Tá? Ele estava com falta, ele ganha. Então, o fio terra, a intenção dele é neutralizar esse corpo. Tá? Neutralizar esse corpo, cedendo ou tirando elétrons desse corpo. Tá bom? Porque você sabe que a Terra é infinitamente grande em relação a um corpo qualquer. Então, na verdade, ela vai ter a capacidade de dar ou de tirar esses elétrons de qualquer outro tipo de corpo. Tá bom? Bom, nossa primeira situação, eu coloquei aqui um corpo eletrizado positivamente, né? A carga do corpo A é uma carga positiva, maior do que zero. O que vai acontecer? O corpo B, ele vai dividir os setores. Fazer o seguinte, ó. Esse setor aqui do meio vai ficar um setor neutro. Só que o lado esquerdo vai ficar negativo e o lado direito fica positivo. Professor, por que isso aconteceu? Aqui nós temos uma polarização, tá? Essa polarização, esse setor aqui mediano, lógico, ele continua neutro. Na verdade, essa parte aqui ficou negativa, ela equivale a essa carga, né? Quando elas se aproximam. Quando você aproxima essa esfera dessa,
Esse lado aqui esquerdo fica negativo, porque os elétrons vão se atrair pelas cargas positivas. E as cargas positivas ficam aqui do lado direito. Esse setor aqui, ele perde os elétrons, tá? Então, nós ficamos um setor positivo e um setor negativo, tá bom? Aqui nós temos uma indução eletrostática, uma eletrização por indução, tá? Polarizando o corpo, deixando um lado positivo e outro lado negativo. Professor, se acontecer o contrário, lógico, vai acontecer a mesma coisa também. Nós temos um setor aqui, esse setor ele permanece com a mesma carga, ou ele permanece neutro, se o corpo aqui está neutro, tá bom? A carga de ar aqui é menor do que zero. Só um lembrete, lembrando que a carga do corpo B continua igual a zero. Como assim, professor? O corpo continua com carga neutra, né? A mesma quantidade, carga positiva e negativa. Só que os setores, né, eles ficam polarizados. Ou melhor, fica um setor positivo e um setor mais negativo. Tá bom? Mas a carga dele continua neutra, ele continua com a mesma carga de antes. Tá? Lembre-se, ele não perdeu nem ganhou carga. Essas cargas continuam no corpo. Essa situação aqui vai acontecer como? Aqui nós vamos ter o quê? Esse lado aqui ele fica positivo, o lado esquerdo positivo e o lado direito fica negativo. Professor, o que foi que aconteceu aqui? Os elétrons que estavam aqui do lado esquerdo, eles são expulsos para o lado direito, mantendo esse lado aqui todo positivo, tá bom? A carga do corpo A é negativa, tá? Só que a carga do corpo B aqui nessa situação continua igual a zero, ele continua neutro, só que ele está polarizado. Um lado fica negativo, o outro lado fica positivo, tá bom? Terceira situação. Eu tenho dois corpos aqui eletrizados não, neutros, e tenho um corpo aqui positivo, tá bom? O que eu vou fazer nesse caso? Nesse caso aqui, você pode observar que, como eles estão conectados por esse fio, aqui nós vamos ter um lado, esse corpo aqui ele vai ficar negativo, tá bom? O corpo B, ele atrai os elétrons, e o corpo C, ele fica positivo. Professor, por que isso vai acontecer? Porque, na verdade, o corpo C ele vai receber toda a carga positiva e ele vai fornecer, inclusive, os elétrons dele para o corpo B. Eles vão ser atraídos pelo corpo A. Tá? O corpo A aqui está com uma carga maior do que zero, está com uma carga positiva. Então, o corpo B ficou com esse lado aqui negativo e o corpo C ficou positivo. Tá bom? Houve uma divisão de cargas, tá? Se por acaso eu corto essa conexão entre o corpo B e o corpo C, o corpo B ele acaba ficando eletrizado negativamente, tá? E o corpo C acaba ficando eletrizado positivamente, porque o corpo C ele perdeu os seus elétrons para o corpo B. O corpo B ele adquiriu esses elétrons do corpo C, bom? E, na verdade, deixou o corpo C com falta de elétrons, ficou com carga positiva. Então, a carga de B fica menor do que zero e a carga de C maior do que zero. Tá? Na situação 4. Na situação 4, nós temos aqui um fio terra. Então, o que vai acontecer, professor? Se por acaso, tá? Se por acaso esse corpo A estiver carregado negativamente, tá bom? Esse corpo B, ele vai acontecer o quê? O corpo B, ele vai ficar positivo, tá? Esse lado aqui que deveria ficar negativo, tá bom? Esse lado que fica negativo, o que vai acontecer com ele? Ele vai acabar perdendo esses elétrons, tá? Os elétrons acabam descendo. Eles descem para a Terra. Então, esse corpo B, ele acaba ficando o quê? Positivo. Bom, o corpo B, ele acaba ficando com uma carga positiva porque ele perde os elétrons, porque quando você polariza,
O fio terra, na verdade, esses elétrons se sentem atraídos pelo fio terra. Lógico, eles foram divididos, eles foram retirados, eles foram afastados das suas respectivas cargas positivas, tá? Nesse caso aqui também, vamos supor que nesse caso aqui são cargas negativas. Aqui nós temos cargas positivas. Se o corpo A estiver positivo e o corpo B estiver conectado a um fio terra, o que acontece? Esse corpo, ele vai ficar com a lateral, né, o lado esquerdo negativo. Essas cargas aqui, que estão positivas, o lado que fica positivo, nós vamos puxar elétrons. Ou melhor, os elétrons, eles vão subir. Tá? Eles vão subir e vão direto para o corpo B. Então, na separação, nós vamos ficar com o corpo B eletrizado negativamente. Por quê, professor? Porque esses elétrons subiram achando que esse corpo estava com falta de elétrons. Então, na verdade, nosso resultado aqui do corpo B, o resultado aqui do nosso corpo B, ele vai ficar com carga positiva, né? Ele vai acabar ficando com carga positiva, porque ele perde os elétrons devido à sua polarização. E no caso aqui, o corpo B ele acaba ficando negativo. Por que, professor, com carga negativa? Porque, na verdade, como ele estava conectado ao fio terra, então ele acaba ficando com carga negativa em excesso, porque os elétrons subiram devido a essa polarização. Tá bom? Então ele acaba ficando eletrizado negativamente e esse aqui acaba ficando eletrizado positivamente. Então essas aqui, pessoal, são as consequências de uma indução. Você pode observar que em nenhum momento eu necessitei encostar o corpo A ao corpo B. Tá bom? Então, nesse caso aqui, nos dois primeiros casos, você pode observar que o corpo continua neutro, só que polarizado. Nessas situações aqui, lógico, um deles fica com uma carga, outro fica com uma outra carga oposta. Se você separar, os dois ficam eletrizados pela perda ou pelo ganho de elétrons, tá bom? E nesse caso aqui, conectado ao fio terra, esses elétrons eles acabam descendo ou subindo da Terra, tá bom? Fazendo com que o corpo B se eletrize ou positivamente ou negativamente, tá bom? Olha, eu vou resolver para vocês aqui a nossa primeira questão da apostila. Ela vai nos dar uma noção, né, sobre isso. Ela fala o seguinte: 3 esferas metálicas A, B e C estão apoiadas em suportes isolantes, tendo a esfera A carga elétrica negativa. Então a nossa esfera A está carregada negativamente, tá bom? Aí fala o seguinte: próximo a ela, as esferas B e C estão em contato entre si, sendo C está ligada à Terra por um fio condutor, melhor, o nosso fio terra, tá bom? A partir dessa configuração, o fio é retirado e em seguida a esfera A é levada para longe. Finalmente, as esferas B e C são afastadas uma da outra. Após esse procedimento, as cargas das 3 esferas satisfazem qual relação? Bom, vamos analisar. A primeira coisa que a gente fez aqui foi afastar. Afastar, né? O corpo, na verdade, a gente retirou o fio terra e falou o seguinte, ó, o fio é retirado. Então, a primeira ação foi retirar o fio terra, depois eu afastei o corpo A, tá? Porque o fio terra, ele transita os elétrons, então é o primeiro a ser cortado, tá bom? Bom, o que vai acontecer? Se o corpo A ele é aproximado do corpo B, o corpo B ele vai se eletrizar positivamente, bom? E teoricamente o corpo C vai se eletrizar negativamente, tá bom? Ou melhor, esse corpo A continua negativo, ele não vai encostar. Em todos os momentos ele continua negativo, ok? O corpo B vai ficar o quê? O corpo B ele fica positivo. O corpo C aqui fica negativo. Lógico, como eu expliquei para vocês aqui, nessa situação aqui, olha.
Você pode observar que nós temos uma situação, tanto na terceira quanto na quarta situação. No caso, a quarta situação, ela configura muito bem aquela situação ali, olha. Então, na verdade, pelo fio terra, o que vai acontecer? Como o corpo C ficou eletrizado negativamente, porque os elétrons foram expulsos para o corpo C, e o corpo B ficou positivo, né? Então, o que acontece? O fio terra é retirado, ó. Eu vou cortar o fio terra. Só que antes disso, o corpo C, como ele está com excesso de elétrons, o que vai acontecer? Esses elétrons descem, né? Esses elétrons acabam descendo. Então, o corpo C ele permanece neutro. Aqui fica positivo, fica cada vez mais positivo, e o corpo C permanece neutro, porque está ligado no fio terra. Então, o corpo C, olha, ele fica cada vez mais neutro. Cada vez mais neutro. Sempre vai ficar neutro, porque os elétrons acabam descendo para o fio terra, tá bom? Ou pelo fio terra. Bom, então, eu corto o fio terra. Na hora que eu corto, o que acontece? Os dois estão encostados, né? Lembrando que eu vou afastar o corpo A logo em seguida. O corpo B ainda está conectado com o corpo C. Então, vai acontecer o quê? Esse corpo B, ele vai começar a puxar os elétrons do corpo C. Por quê, professor? Porque aqui tem muitos prótons em excesso. Então, o corpo C, como ele foi retirado do fio terra, só tem os dois aqui porque o corpo A foi afastado. Tá? Eu vou afastar o corpo A. Só tem o B e o C. Então, o que o B faz? Ele puxa. Se aqui eu tenho 6, né? Aqui eu tenho 6 prótons em excesso. Ele vai puxar 3 elétrons. Ele vai puxar 3 elétrons. Tá? Ele puxa 3 elétrons, então o que vai acontecer? Aqui vai ficar com carga mais 3 e aqui também fica com carga mais 3. Lembrando que o corpo C ficou neutro, porque o fio terra não deixou que ele se eletrizasse. Tá bom? Essa é a função do fio terra. Então, no final das contas, o corpo A ele permaneceu negativo. O corpo A, carga fica negativa, menor do que 0. O corpo B fica maior do que 0, a carga. E o corpo C também, a carga de C é maior do que 0. Então, quem é a nossa sequência correta? O A fica negativo, o B e o C fica positivo. Nossa alternativa correta aqui, a única, é a nossa letra A. Carga de A negativa, carga de B e carga de C positiva. Então, nossa alternativa correta aqui é a letra A, tá bom? Então, pessoal, essa é a nossa aula de eletrização por indução. Você pode observar que ela não é complicada, tá bom? Você pode observar que nem em si você precisa fazer um cálculo, você só precisa analisar o que acontece, tá certo? Até porque esse cálculo, ele atinge um equilíbrio eletrostático, tá bom? Quando esse cálculo existe, você pode observar que, por exemplo, ali nós teríamos os mesmos valores, tá? Para que esse equilíbrio se atinja. Por quê? Porque eles estavam em contato. Tá bom? Ali nós temos uma eletrização por contato. Tá bom, pessoal? Bom, ficamos por aqui, tá certo? Nossa próxima aula, eu já trabalho com vocês força elétrica, aí nós vamos ter bastante cálculos, tá bom? Para se analisar, e também a nossa parte qualitativa, que é a análise de quando essa força acontece, se ela é de atração ou de repulsão, se o corpo não tem afastamento, se não tem aproximação e assim por diante. Tá certo? Então, galera, eu fico por aqui. Até a próxima aula e valeu!